Introdução ao livro de Ruth. Muitos ficam impressionados quando leem a história bíblica geral e abrangente que mostra Deus agindo no mundo. Deus chamando a criação, a existência, Deus estabelecendo os fundamentos de fé por meio de ancestrais importantes, Deus salvando um povo de uma escravidão cruel e depois moldando a vida deles em amor genuíno e obediente, Deus levantando líderes para dirigir e guiar o povo por meio de enormes dificuldades, sempre comprometidos em viver alegre e responsavelmente perante Deus. Impressionante. Tanto que muitos de nós, mesmo admirados, se sentem estranhos. Nossa vida sem graça e banal nos deixa pouco à vontade no meio de um elenco de artistas de tamanha magnitude. Sentimos-nos desqualificados. Culpa ou teimosia ou insignificância nos separa daquela história e imaginamos que tudo seja real para as demais pessoas, mas não para nós. Concluímos que, de algum modo, não somos tão religiosos e por isso somos indignos de fazer parte dessa maravilhosa história. Então viramos a página e deparamos com a curta história de duas mulheres e um fazendeiro num vilarejo remoto. A estrangeira Ruth não pertencia à família da fé e nem se sentia à vontade nela, à semelhança de muitos de nós. No entanto, ela se viu dentro desta história e descobriu que teria nessa história uma participação discreta, mas que no final seria crucial. As Escrituras representam um imenso mosaico da ação de Deus na criação, salvação e bênção deste mundo. Os grandes nomes da trama que culminam no Sinai, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, e os grandes nomes dos acontecimentos subsequentes, Josué, Samuel, Davi, Salomão, podem intimidar indivíduos fortuitos e comuns. Não há como eu possa ter um papel importante nesse cenário, pensamos. Mas a história de Ruth, viúva, pobre e estrangeira, prova o contrário. Ela é uma estranha, sem expressão, cuja vida acaba sendo fundamental para retratar a ação de Deus entre nós. O final do livro de Ruth é quase que despretensioso ao declarar um clímax maravilhoso. O texto diz: Boaz se casou com Ruth. Ela teve um filho, Obed. Obed foi o pai de Jessé e Jessé foi o pai de Davi. O livro de Ruth, que conta a maravilhosa história dessa viúva estranha, marginalizada e obscura, que se torna bisavó de Davi e antepassada de Jesus, permite a cada um entender a si mesmo, por mais comum ou estranho, como insubstituível na história de Deus. Somos importantes, cada um de nós, e o que fazemos também é importante. O autor do livro de Ruth, um mestre em contar histórias curtas, é desconhecido. Ele escreveu essa linda história pouco depois do reinado de Davi.
o bisneto de Ruth. A literatura antiga dava ênfase a homens, especialmente homens poderosos. Por isso, é um fato extraordinário uma história contada do ponto de vista de duas mulheres de classe baixa. Davi era um herói para o povo de Deus. Ele viveu nos primeiros dias do Reino Unido de Israel. A vida era boa e se manteve assim depois de Davi juntar as facções rivais e expulsar os invasores. Era fato conhecido que mas não comentado, de que Davi não era totalmente israelita. Isso era incomum numa época em que se prezava pela pureza étnica. A ideia de que uma imigrante desconhecida teve um papel tão importante na história de Deus era inquietante, mas era algo necessário. Por volta de 1100 a.C., por essa época, a rica civilização micena da Grécia, que construía grandes palácios e derrotou Troia, chegou ao fim. Mudanças climáticas, revoltas sociais e invasões militares foram provavelmente os motivos. Os palácios não foram construídos e a população da Grécia conheceu o declínio, mantendo-se assim por centenas de anos. Entre os invasores que se estabeleceram no país estava o povo do mar, que tinha parentesco com os filisteus. Eugene Peterson. Introdução contida na Bíblia, a mensagem.